Olá, o programa Saiba Mais discute agora os crimes virtuais no Brasil. O país é o quarto que mais sofre com esses golpes. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Segundo a empresa Norton, que trabalha com segurança cibernética, o prejuízo para o país foi de 10 bilhões de dólares. E é sobre isso que vamos conversar com Fabrício da Mota Alves, advogado, especialista em crimes virtuais. Olá, Fabrício. Olá, Guilherme. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Bem, antes de qualquer pergunta, nós vamos ver juntos uma reportagem sobre esse assunto. A Polícia Federal investiga um jogo na internet que teria levado vários jovens à automutilação e ao suicídio. Induzir ou instigar alguém a se matar é crime previsto no Código Penal. A Baleia Azul propõe 50 desafios aos internautas como a automutilação e, como última etapa, sugere o suicídio. As regras são propostas por um mentor, chamado de curador. Se as tarefas não forem cumpridas, o jogador tem a família ameaçada. Casos recentes relacionam o jogo a tentativas de suicídios em alguns estados brasileiros. Fiquei bem preocupado assim, com a juventude mesmo, porque é uma coisa que assim, não tem noção, a pessoa tem que crer assim na vida, entendeu? Um colégio de Brasília mandou esta carta aos pais de alunos advertindo sobre os perigos do jogo. O texto explica que os curadores fazem busca na internet por pessoas vulneráveis emocionalmente em publicações nas redes sociais. A escola sugere que os pais fiquem atentos a mudanças de comportamento dos filhos, mutilação no corpo, estado depressivo, queda no rendimento escolar, busca excessiva às redes sociais e atividades durante a madrugada. Segundo o Código Penal, induzir ou instigar alguém ao suicídio é crime previsto no artigo 122 do Código Penal. A pena é de 2 a 6 anos de prisão se o suicídio se consumar e de 1 a 3 anos caso a tentativa de suicídio resulte em lesão corporal grave. Se a vítima for menor de idade, essas penas dobram. Se o criminoso for menor de idade, a punição é branda, mas os pais podem ser responsabilizados. Por ser menor, o máximo que pode acontecer é ele cumprir uma medida socioeducativa prevista no Estatuto do Menor e do Adolescente. Mas é importante os pais estarem atentos ao que seu filho consome e o que ele produz na internet, porque no caráter civil, na esfera civil, ele pode ser responsabilizado por danos sofridos, que está previsto no nosso ordenamento, na responsabilidade civil, no nosso Código Civil, artigo 932, inciso 1º, que os pais são responsáveis pelos danos causados por seus filhos, independente do meio. Não seria diferente na internet. Mas como localizar o criminoso virtual? A Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece o caminho. Todo e qualquer usuário, ele pode ser identificado num período não inferior a 6 meses. Significa que uma autoridade policial ou então o Ministério Público pode requerer um período mais extenso que isso para fins específicos. Isso facilita a identificação do usuário naquele que tenha cometido um crime na internet ou então naquele que veio a publicar qualquer conteúdo que veio ferir direitos de personalidade de terceiro. Para proteger o filho, Sérgio Henrique monitora os passos de Lucas, de 7 anos, na internet. Eu procuro saber de tudo, ter o máximo de informações e, na medida do possível, eu tenho um controle da situação, né? Ou seja, eu acabo liberando para ele a medida do meu conhecimento, né? Com relação a jogos online, isso aí não. Isso aí é proibido na minha casa. Segundo a psicóloga Soraya Pereira, os pais devem ser mais presentes na vida dos filhos. Os filhos precisam ter essa sensação de prazer de ser filhos desses pais. E esses pais precisam criar histórias. Então, eles precisam estar junto com esses filhos, eles precisam sair com esses filhos, eles precisam mostrar, por exemplo, ir tomar um sorvete, ir num cinema, ir fazer um lanche, fazer coisas que vão construindo essa história e vão fazendo com que eles tenham cada vez mais intimidade em estar juntos e um grande prazer em pertencer um ao outro.
Bem, esse jogo Baleia Azul que nós acabamos de mostrar é relativamente recente, mas não é o primeiro caso desse tipo de crime, digamos, a ser registrado no Brasil. Me parece que há pelo menos 2 anos já se registra casos semelhantes. É isso, Fabrício? Na verdade, eu particularmente, profissionalmente, já tive acesso a esse tipo de realidade, de triste realidade, há 2 anos. Mas os casos que envolvem esse tipo de conduta focada à criança, ao menor de idade, ele é bastante recorrente, especialmente fora do país. A novidade tem sido justamente a propagação desse tipo de conteúdo aqui no Brasil, que é paralelamente progressiva à medida que a internet também vai penetrando nos lares brasileiros. E aí tudo que foi dito até agora, através dessa reportagem, é exatamente o caso que se aplica. A falta de informação de pais com relação ao cuidado, ao monitoramento e à educação com que os seus filhos fazem através da internet. No caso específico com que o senhor lidou, há cerca de 2 anos, o que houve? Foi um episódio em que uma senhora, que no caso era minha cliente, teve a sua filha menor de idade, era uma adolescente, que veio a se suicidar. Após um mínimo de investigação, se descobriu, através dos equipamentos eletrônicos que ela utilizava, que ela já pertencia a certos grupos ou fazia parte de certos grupos que discutiam métodos de suicídio, discutiam formas, inclusive apresentavam exatamente o que a psicóloga mencionou, um aspecto glamuroso relacionado àquela questão do sofrimento, uma espécie de romantização do sofrimento. E isso, claro, que muito provavelmente levou essa criança, essa adolescente, a uma espiral de depressão, de sentimentos de autoestima bastante reduzidos e devem ter culminado com um episódio de suicídio. E houve investigação, uma conclusão? Chegou-se a algum culpado? Na verdade, não houve. No caso dela especificamente, não houve ninguém que direcionou ao suicídio. Foi uma série de circunstâncias que, de uma forma sintomática, foram trazendo a essa criança o quadro depressivo e chegou ao elemento de morte, de suicídio, de eliminação da própria vida. Mas não houve um culpado direcionadamente. Não houve nesse caso, mas, de todo modo, não é tão difícil se chegar a essas pessoas, ou é? Talvez no Brasil ainda há um pouco de negligência, digamos assim, dos próprios atores que participam disso, até porque boa parte são crianças, são adolescentes também. Normalmente existe um ou poucos adultos por trás disso. De alguma forma, esses se protegem, se escondem muito bem, através até mesmo de perfis falsos, e aos quais a criança não tem conhecimento se é falso ou se é verdadeiro, e elas vão se permitindo entrar naquele jogo, naqueles desafios. E esses adultos vão direcionando menores, e esses menores vão direcionando outros menores. Então é muito comum que grupos sejam formados de próprias crianças e adolescentes para instigar outras crianças e adolescentes a praticar esse tipo de coisa. Agora, esses não são os únicos crimes que se comete na internet. A gente vê aos montes crimes financeiros, né, golpes de todo tipo, e que envolvem, às vezes, apenas adultos. Sim. Eu lhe repito a pergunta que fiz há pouco. É difícil chegar à pessoa? Quem quer consegue, de fato, se esconder? A polícia não tem elementos para localizá-los? Sim, existe uma situação bem peculiar desse ambiente informático, é que tudo que se faz através da tecnologia tem condições de ser registrado. Algum rastro deixa? Algum rastro deixa. O grande problema é quando essas pessoas têm noção disso, quando os criminosos têm noção disso, e eles buscam, apesar da existência dos rastros, buscam escapar do alcance da lei brasileira. Então, eles sabem que os rastros existem, mas esses rastros essas provas estão armazenadas em locais fora do alcance da legislação brasileira, da soberania nacional. E aí eles se imunizam em função da incapacidade de solucionar esse problema de diálogo internacional. São aqueles casos de alguém que adota um domínio fora do território brasileiro, na Ásia, enfim. Nós temos paraísos fiscais, né? Sabemos que crimes de sonegação são cometidos em paraísos fiscais. Já temos paraísos digitais também, que são pequenos países, são pequenos territórios soberanos, em que os governos, não se sabe se propositadamente ou não se preocupam em saber o que é feito no seu ambiente, no seu território, e deixam realmente, sem um amparo legislativo, essas empresas ou esses elementos praticarem quaisquer atos que queiram, sediados na internet. Que os países a gente poderia citar aqui? Olha, nós
Tivemos casos recentemente, envolvendo até sites como Tudo Sobre Todos. Teve um episódio aqui em Brasília de um site que estimulava, que tinha um manual de como estuprar universitárias aqui da Universidade Federal, aqui da UNB, cujos domínios eram sediados, por exemplo, em Kuala Lumpur. Então, você tem um domínio sediado em Kuala Lumpur e os servidores, eventualmente, sediados em algum outro país asiático ou mesmo em algum país europeu que não tem esse controle tão bem feito. Então, você tem pequenos países que são chamados de paraísos digitais, onde não se alcança, não se consegue chegar até a identificação dos atores. Uma mudança nesse sentido dependeria de alguma estratégia internacional de combate. Com certeza, porque o Marco Civil da Internet, as leis brasileiras, elas têm elementos para atribuir responsabilidade. Internamente. Internamente. O problema todo se dá no momento em que a lei não alcança mais esse cidadão. E aí é necessário que o Brasil dialogue com mecanismos, com instrumentos internacionais, através de instrumentos internacionais com outros países, para que seja feito um acordo de cooperação. Sem esse acordo, efetivamente, não há condição de solucionar. Aqui, internamente, falando da lei brasileira no território nacional, como é que ela lida com, por exemplo, a invasão de privacidade? A gente lembra até que a lei nasceu a partir da invasão da privacidade da Carolina Dickmann, a atriz. Né? Ganhou, por isso, o nome da atriz, a lei. Isso. Né? Então, como é que ela lida com a invasão de privacidade, por exemplo? Na verdade, a invasão de privacidade, você pode ter vários crimes que podem ser cometidos com esse aspecto de invasão de privacidade. No caso da Carolina Dickmann, houve naturalmente essa invasão, não somente da sua privacidade, como dos seus próprios arquivos eletrônicos. Sua privacidade estava protegida dentro desses arquivos. Eram conteúdos íntimos que foram acessados de forma não autorizada. E aí veio a lei para criar um crime que até então não existia, que era o crime de invasão do dispositivo informático. Curiosamente, Guilherme, o crime de invasão do dispositivo informático não solucionou o problema da Carolina Dickmann, porque o problema dela não foi que houve invasão, ela deixou o seu computador para uma assistência técnica resolver. Então não houve invasão do seu dispositivo, ela autorizou alguém a entrar. O que houve foi uma divulgação não autorizada desse conteúdo, uma espécie de violação de segredo, que é crime também. Esse é um caso específico, mas você tem várias outras formas de invasão de privacidade que podem repercutir em crime, como, por exemplo, a vingança pornô ou a vingança virtual, que é aquela pessoa que grava um conteúdo de intimidade com o seu parceiro, com o seu namorado, seu marido, e, eventualmente, esse parceiro, por alguma razão desumana, ele resolve vazar esse conteúdo com o intuito de difamar, por exemplo, essa pessoa, essa mulher. Normalmente, a mulher é a vítima. Aí você tem um crime de difamação cometido com invasão dessa privacidade. Então, ela pode se manifestar de várias formas. Quem faz isso, por exemplo, está sujeito a que pena? Nesse caso da difamação, você pode pegar até 1 ano de prisão, de eventualmente condenação por prisão. Aquela pessoa que divulga fotos íntimas tiradas com consentimento durante o relacionamento pode tomar 1 ano de cadeia. Se for configurado a difamação, ela pode chegar até 1 ano. Agora, outro caso que preocupa muita gente, naturalmente, é a disseminação da pornografia infantil. A simples posse, não estamos falando nem da divulgação, a simples posse desse material sujeita a pessoa a que tipo de pena? Sim, sujeita. Houve uma reforma na legislação específica, no caso é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2008, para prever justamente esse tipo de prática que era e ainda é muito recorrente, que é a troca de conteúdo pornográfico, o mercado de pornografia infantil, basicamente isso, que hoje é basicamente feito pela internet. Então você passou a prever crimes como o de produção de conteúdo, já que é um mercado, já que existe quem compre e quem venda, tem quem produza, com o intuito de lucrar com isso. Então você tem aquele que produz, que eventualmente está sujeito à punição, você passa a ter aquele que possui, aí entra o que você mencionou, o fato simples de ter o conteúdo em seu celular ou, eventualmente, em seu computador, sujeita o cidadão também à pena de reclusão que pode chegar até 6 anos, dependendo da circunstância. E você pode ter, inclusive, a responsabilidade das empresas provedoras de conteúdo ou, eventualmente, de acesso à internet que não
colaborem com a justiça no sentido de eliminar aquele conteúdo ou de divulgar as informações desses criminosos. Elas também passam a ter a possibilidade de serem punidas penalmente por isso. E a legislação e a polícia brasileira têm dado conta desse crime ou ele continua sendo crescente? O de pornografia infantil, né, o de pedofilia, ele tem sido bastante combatido, tem tido algum êxito. Primeiro porque o Brasil já firmou vários tratados internacionais no sentido de combater esse tipo de prática. Isso facilita muito a investigação porque há canais internacionais que são focados exclusivamente para esse tipo de prática. Então você consegue combater com mais eficiência. E além do fato de, em função desses tratados internacionais, você ter condições de atrair a competência de uma justiça mais especializada, que é a Justiça Federal. E por isso você atrai a competência da Polícia Federal para discutir essas questões. Envolvem situações internacionais e até interestaduais. Porque não é feito, como a internet, não é feito só no Estado. Normalmente existem polos, núcleos criminosos em todo o Brasil. Isso ajuda no combate, porque são instrumentos mais qualificados para esse tipo de punição. Então, realmente, há uma eficácia bem maior no Brasil com o combate à pornografia infantil. E no caso dos crimes financeiros, invasão de contas bancárias, eles continuam também preocupantes ou o combate tem sido eficiente? Continuam preocupantes. O combate é eficiente. Porém, até porque o sistema bancário nacional brasileiro é um dos mais avançados tecnologicamente do mundo. É um dos sistemas que mais bem utiliza a internet, é o do sistema bancário nacional brasileiro. E o problema é que a criatividade dos criminosos, como o sistema é muito eficiente, e é justamente o que mais interessa é o dinheiro, que o criminoso normalmente quer é o dinheiro, né? Então, há um intuito cada vez mais apurado de progredir no crime financeiro. Então, os criminosos que buscam utilizar essas práticas para enriquecer de forma ilícita e criminosa mesmo, eles estão cada vez mais sofisticados. Eles estão cada vez investindo em mais conhecimento tecnológico para burlar os vários mecanismos de segurança que os bancos conseguem implementar. Você havia citado o caso dos provedores de internet que eventualmente podem ser responsabilizados no caso da pornografia infantil, por exemplo. Mas falando do caso dos crimes financeiros, os bancos eventualmente também podem ter responsabilidade por não conseguir evitar aquilo e ter que ressarcir clientes, por exemplo. Isso, já é consolidado na jurisprudência brasileira esse tipo de situação. Tanto é que hoje é muito comum que, diante da prática de um crime financeiro dessa natureza, o banco nem sequer aguarde qualquer litigiosidade que vá desembocar no judiciário. Ele simplesmente já recebe a notificação do cliente, já assusta a movimentação financeira, já ressarce quase que imediatamente, coisa de talvez 48 horas, tem sido muito rápido realmente, e eles mesmos vão atrás, notificam a Polícia Federal e vão atrás dos criminosos. Então, os bancos, já sabendo que, se for para o judiciário, vão perder, eles já nem esperam ir ao judiciário, já se antecipam, já ressarcem, já inclui esse tipo de situação numa previsibilidade de prejuízo, uma espécie de seguro que eles promovem, que sabem que essa prática é recorrente, e já ressarcem os clientes quando há pequena monta, pequeno valor. E os crimes contra a honra, a difamação, a calúnia contra as pessoas? Esses a gente vê aos montes na internet, né? Os crimes contra a honra, talvez, como a internet é basicamente um instrumento de comunicação, os crimes contra a honra talvez sejam os crimes que mais cresceram em função da própria internet. Você tem a prática cada vez mais recorrente de, na expressão da sua liberdade, no exercício da sua liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, você acaba extrapolando um pouco aquele limite do razoável. E é muito comum as pessoas hoje ofenderem desde políticos, artistas, personalidades públicas de um modo geral, até mesmo o seu vizinho, até mesmo sua companheira. Violência doméstica tem sido muito praticada através de rede social, muito praticada mesmo. Vários casos recorrentes de ofensas. Quando o senhor diz violência doméstica na internet, do que o senhor está falando exatamente? Uma ofensa à sua ex-mulher, por exemplo, ou eventualmente uma humilhação, uma difamação que você queira praticar. Suponha que o cidadão tenha sido vítima, digamos assim, de uma infidelidade da sua companheira.
ele vai à internet, no seu desabafo, ele ofende a sua companheira de todas as formas possíveis. Isso é um crime que ele está praticando e é através da internet, de uma rede social. Então, a violência doméstica também tem se propagado bastante. Nós falamos das ofensas aos políticos, que se tornaram mais comuns, dado esse clima de radicalização política que o país vive. A pessoa que ofende uma autoridade, como, por exemplo, o presidente da República, ou ministros do Supremo, ou ministros de Estado, eles têm um tratamento diferenciado? Esses casos têm tratamento diferenciado ou a investigação e a punição não muda? No caso de um crime contra a honra dessa natureza, o fato de ser uma personalidade pública não atrai nenhum tipo de consequência específica, no caso de crimes contra a honra. Mas há situações em que a prática criminosa, quando afeta uma personalidade dessa natureza, na verdade afeta aquele que está no exercício do cargo, pode ser uma circunstância agravante. Então, você pode ter situações em que você vai ameaçar, por exemplo, ameaça é outro crime que é muito praticado pela internet. Você vai na internet e você ameaça alguém, você ameaça causar algum mal a essa pessoa ou a sua integridade física, você está cometendo um crime de ameaça. Se você eventualmente faz isso direcionado a uma autoridade pública, você pode ter consequências mais graves também. Quando a pessoa que comete o crime é um menor de idade, como é que fica? No caso, existe até uma questão legal a se tratar, principiológica, porque o menor de 18 anos, ele não tem a imputabilidade, ele é inimputável, ele não pode ser punido nem processado pela prática criminosa. Então, nós não podemos falar que menores de 18 anos cometem crimes. O que se faz, o ECA, a sua proteção, a proteção do seu estado psicológico, do seu desenvolvimento biológico e psicológico, no máximo que nós podemos dizer e alegar é que esse menor está praticando um ato infracional equivalente a um crime. E nessa situação, naturalmente que não há punibilidade, o menor não é punível, o que pode haver é uma medida socioeducativa. Ele pode ser, existem várias gradações de medidas socioeducativas, e existem até consequências para quem é responsável por aquele menor, em função de ter se constatado uma recorrência na prática de atos infracionais, né? Pode haver uma negligência parental, por exemplo. Então, as medidas socioeducativas elas podem se direcionar tanto ao menor como ao próprio responsável por ele, o seu pai ou algum outro adulto responsável por ele. O máximo que se consegue de mais gravoso é uma espécie de restrição de liberdade, que é a sua internação em instituições adequadas para tratar dessas medidas socioeducativas por um período máximo que vai se estender ali até os 21 anos de idade. Então, é o máximo que se consegue, digamos, o mais gravoso que se consegue é essa restrição de liberdade, que não se equivale à prisão. São instituições que não se equivalem à prisão. Ali eles são, em tese, colocados para se reeducarem, para sofrerem um tratamento psicológico e adequado para se reintegrar na sociedade. No começo dessa nossa conversa, me parece, o senhor fez uma avaliação positiva da legislação em vigor no Brasil. Mas ela é completa ou precisaria de mudanças ou adendos? Guilherme, não, eu acredito que não. Com relação a crimes, eu tenho muita convicção, por atuação profissional, por exercício de cidadania, de que a nossa legislação penal ela não é suficiente para resolver os problemas que estão colocados pela internet. Desde os problemas mais simples, que a legislação trata de forma simplificada, até problemas graves que a legislação continua tratando como algo simplificado. Eu vou dar um exemplo. A Lei de Contravenções Penais, ela não trata de crimes, são contravenções penais, que são delitos penais que o legislador considera que são de menor gravidade social. Existe uma contravenção penal muito comum, que é a perturbação da tranquilidade. Ora, é comum acontecer alguns elementos de perturbação através da internet que você não tem outro diploma legal para você solucionar, só cabe a Lei de Contravenções Penais. É uma pena mínima que você tem ali, se não me engano, no máximo de 6 meses de reclusão, mas que nenhum juiz vai aplicar diante disso. Então você tem alguém que fica te mandando mensagens o tempo todo, fica te perturbando reiteradamente. Nenhuma dessas mensagens configura um elemento criminoso, propriamente dito. Mas está incomodando, fica te ligando, fica te mandando mensagens, fica te enviando arquivos que você não deseja receber.
a pessoa fica inviabilizando a sua paz, o seu sossego, a sua tranquilidade. E por motivo assintoso, por motivo reprovável, sem nenhuma razão concreta para isso. Você vai na delegacia, você registra uma ocorrência, isso vai gerar um boletim, vai gerar um inquérito, no caso nem inquérito, vai ser um termo circunstanciado, vai ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, e isso não vai dar praticamente nada. Sendo muito honesto, verificando a jurisprudência brasileira, o que o Ministério Público tem entendido, porque esse tipo de contravenção depende da opinião do Ministério Público, e o que os juízes entendem é tendente a arquivar. Por quê? Porque a legislação brasileira não consegue dar um tratamento adequado para esse tipo de situação específica. Então o país, de certa forma, teria que rediscutir, reabrir essa discussão. Com toda certeza, com toda certeza. E eu falei aqui mesmo da vingança pornô, né? A vingança virtual. Se não houver um intuito difamatório, ou seja, se o vazamento ocorrer pura e simplesmente, sem nenhuma frase, sem nenhum conteúdo, eu simplesmente peguei o arquivo e vazei, isso nem sequer crime é. Eu peguei uma foto, peguei um vídeo que eu gravei com a minha companheira e vazei sem falar nada. E ninguém consegue dizer o que estava na minha mente, se eu tinha intenção de difamar ou não. Não se consegue configurar a difamação. Se não configura a difamação, não tem nenhum outro elemento que você possa configurar, não há crime. O vídeo vai circular o resto da vida dessa pessoa e eu não vou ser punido. Muito bem, nós conversamos com Fabrício da Mota Alves, advogado, especialista em crimes virtuais. Fabrício, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, um prazer e uma honra. Bem, e obrigado também a você que nos acompanha e até o próximo programa.